Hoje você vai aprender o verdadeiro significado de cabaré. Dans la nuit parisienne, mon cœur s'enflamme pour toi. With digital grace, blonde and bright, AI's all of it down, a captivating sight. A palavra cabaré se popularizou no vocabulário brasileiro para descrever qualquer casa de shows noturna com forte presença feminina e atmosfera de sedução, muitas vezes com a prostituição ocorrendo de forma explícita ou implícita nos bastidores ou em quartos anexos. Em algumas regiões do Brasil, o termo se tornou um sinônimo direto de bordel. O termo vem do francês cabaret, que se originou de palavras em línguas regionais como o picardo ou o valão, como camberete ou cambrete. Essas palavras significavam literalmente pequeno quarto ou pequena sala e surgiram por volta do século XII. A ideia era que um cabaré era um local com um cômodo pequeno onde se serviam bebidas e refeições, um tipo de taverna ou estalagem. Com o tempo, o significado da palavra evoluiu. No século XIX, em Paris, esses pequenos estabelecimentos passaram a ser conhecidos não apenas por servir comida e bebida, mas por oferecerem entretenimento artístico, shows de música, dança e sátira. Assim, a palavra cabaré passou a designar o tipo de espetáculo e o local que o sediava, e não apenas o pequeno quarto. Pense no famoso Moulin Rouge em Paris. Fundado em 1889, ele continua sendo um dos cabarés mais famosos e emblemáticos do mundo. As características iniciais desses estabelecimentos incluíam a presença de um bar e, em locais maiores, também um restaurante. Diferentemente do teatro formal, os frequentadores podiam beber e conversar durante as apresentações, o que criava uma atmosfera de intimidade e informalidade. Essa proximidade permitia uma interação direta entre artistas e público, um aspecto crucial para o desenvolvimento posterior do cabaré como uma plataforma de comentário social e político. Os espetáculos eram geralmente conduzidos por um mestre de cerimônias e, frequentemente, eram voltados para um público adulto, com um caráter muitas vezes underground. A gênese do cabaré moderno está intrinsecamente ligada à efervescência cultural e boêmia de Paris no final do século XIX, um período conhecido como Belle Époque. O público dos cabarés frequentemente aplaudia espetáculos considerados ousados, tanto em seu teor político quanto sexual. Os espetáculos de cabaré, especialmente os do French Cancan, eram caracterizados por danças e canções provocantes e sensuais. A exposição do corpo e a ousadia das dançarinas eram consideradas por conservadores uma afronta à moralidade e aos bons costumes da época. Alguns espetáculos chegaram a ser censurados pelas autoridades francesas sob a acusação de ofender a moral. O Estado ainda via com desconfiança essa nova forma de expressão cultural. O cabaret, que floresceu na Alemanha nos anos 1920 e 1930, tinha um foco mais literário e político. Willkommen im Kabarett. A ascensão do Partido Nazista em 1933 trouxe a repressão da crítica intelectual, afetando duramente o cabarete na Alemanha, com artistas sendo presos ou forçados ao exílio na Suíça, França, Escandinávia ou Estados Unidos. Muitos desses artistas exilados contribuíram para a popularização do cabaré em grandes cidades como Londres, Nova York e Paris. Em se tratando de cabaré como estilo musical, Edith Piaf, na França, e Marlene Dietrich, na Alemanha, são exemplos clássicos do estilo, com canções que misturam drama, emoção e uma profunda conexão com a plateia. O cabaré, portanto, é uma fusão de música, teatro e poesia, onde a performance é a alma do espetáculo. Et maintenant, je ne regrette rien. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Curte o vídeo, verifique sua inscrição e até o próximo vídeo. In meinen Augen liegt ein alter Traum, er wartet nur auf dich.